nosso Você Bonito e vamos falar de dieta, estilo de vida, fases hormonais. Como isso se encaixa para que as pessoas tenham aí melhores escolhas, que possam viver de maneira saudável, que possam se sentir mais seguras e, mais do que isso, né, gente, mais fortes, né, com a imunidade mais alta, com vontade de fazer mais coisa. Parece que hoje a gente vai cada vez com mais preguiça. Tem alguma coisa errada aí. E é claro que ela veio nos avisar o que está errado. Mais uma vez, a endocrinologista que a gente adora, doutora Andressa Heimcher, bem-vinda! Boa tarde! Lindona de laranja. Adorei, toda branquinha, a Lorena fica linda, bem-vinda, viu? Né? Sempre um prazer tê-la aqui e eu adorei o tema, porque eu acho que há realmente uma confusão, que as pessoas, mas eu fiz isso a vida inteira e nunca me fez mal. E por que agora está fazendo? Porque mudou a fase hormonal? É mais ou menos isso? Exato, é. A grande ideia, isso é muito bacana da gente explicar por que está começando a surgir essa ideia da gente unir, pensando a dieta com o hormônio e o estilo de vida. Tá. Isso tudo tem surgido mais ou menos de uns 15 anos para cá, 10 anos para cá, e agora tem surgido dados cada vez mais fortes sobre o estilo da dieta mediterrânea, né? Que é aquela dieta que é praticada no sul da Europa, que é uma dieta baseada em peixes, em azeites, em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, mas não é só alimentação, né, Carol? A gente sabe que a dieta mediterrânea é o estilo de vida de um povo que pratica atividade física, que leva uma vida menos estressante. E aí a gente sabe que hoje em dia, quando a gente fala em qualidade de vida, em perda de peso, a gente tem que unir não só a parte alimentar, mas também todo um contexto, né? E aí por isso que hoje em dia a gente tem falado muito da dieta do estilo de vida, que é uma dieta em que a gente une não só o valor calórico do alimento, mas também o perfil hormonal da pessoa e também a sua qualidade de atividade física e principalmente os hábitos das pessoas. Então é isso que consiste na dieta do estilo de vida. Olha que legal. Então por isso que para cada fase a gente tem, não diria regras, mas dicas de colocar ou tirar certos elementos. Exato. E lembrando que assim, dentro de cada fase a gente tem uma regra geral e que cada pessoa vai ter também o seu próprio manual. Verdade. Né? Então, assim, o que a gente vai passar aqui é uma regra geral e cada um, isso que eu acho que é o bacana, né? Pense em casa, né? Cada um que tá em casa, pense o que você faz certo, o que você faz errado, pra gente corrigir o que tá errado e pra gente reforçar o que tá certo. E aquela história, se conheça, a gente tem que se observar, né? Exato. Vamos começar com o primeiro grupo, então, que a gente escolheu. Vamos lá, primeira imagem. Escolhemos, então, essa é pra abrir, que explica, né? Que foi isso que você falou. Exato, que a dieta do estilo de vida, ela vai unir os nossos hábitos, a faixa etária da pessoa, né? Que é muito importante uma dieta, por exemplo, uma dieta de uma criança para uma dieta de um paciente idoso, né? E ela também vai unir as características hormonais, o que é diferente, por exemplo, uma dieta de quem tem hipotiroidismo, que tem um metabolismo um pouco mais lento, de uma dieta de um paciente que está na menopausa, de uma paciente que está na menopausa. Verdade. Que é diferente de uma dieta que quem precisa ganhar peso, de quem precisa perder peso. Olha então, isso. Tudo isso é a dieta do estilo de vida de cada um, Perfeito. Então, vamos unir valor calórico, hábitos, hormônios e faixa etária. E começamos com... Próxima imagem na tela, então, que a gente escolheu os grupos de acordo também com os telespectadores do Você Bonita, né? Com o grupo aí de quem nos acompanha. Vamos lá, então pode mudar. Vamos para a próxima. O primeiro. Aí voltou. Aí. Crianças apareceu em primeiro, a gente ia deixar por último, mas vamos abrir com as crianças então. Para falar do grupo, adorei isso. Ai, que belezinho, ursinho. Né? Para falar do grupo das crianças, a gente vai começar por onde, doutora Andressa? Então, vamos lá. O que a gente precisa pensar nas crianças? Criança, para quem mamãe tá em casa, que a gente sabe que tem muita mamãe fit assistindo. Sim. Né? Então, assim, a gente pensou em escolher crianças pensando na mamãe fit e nos bebês fit dessas mamães, Sim, né, Carol? que a gente quer que tenham cada vez mais imunidade, que fiquem menos doentes, porque essa fase da escolinha é um negócio sério. Né, doutora Andressa? Exato. Eu estou passando por ela. Aí, ó, gripe, rinite, tudo. Bronquiolite, a gente não quer nada disso, né? Então, assim, criança, o que acontece com a criança? Ela está na fase de crescimento. Ela precisa de energia, né? Então, o que tem aqui do meu ladinho? Pãozinho. Pãozinho. Então, a gente precisa fornecer energia para os pequenos, Carol. Então, é carboidrato. A gente pode colocar esse pãozinho como carboidrato. Exato. Então, a ideia de quando a gente vai montar
uma dieta para as crianças é entender que essa criança está em fase de crescimento e que a gente precisa fornecer um carboidrato saudável. Legal. Mas qual o carboidrato saudável? Pão branco, arroz branco, macarrão branco para essa criança? Não. Porque o que é o mais importante que a mamãe fit que está em casa e a mamãe que também quer ser fit que está em casa precisa entender? É arroz branco, macarrão branco, todos esses alimentos que eles são os carboidratos simples, eles liberam grande quantidade de insulina. E uma insulina muito elevada gera resistência insulínica. E isso treina errado o metabolismo dos nossos bebês, das nossas crianças. E aí pode incorretamente gerar ganho de peso. Entendi. E aí treina o metabolismo de forma errada. Então não é que a gente quer que eles cresçam, fiquem gordinhos. Ai, que lindo, criança gordinha é forte, tem mais imunidade. Não está diretamente ligado. Não está. O que a gente tem, isso eu sempre falo, quando estou no consultório, a gente tem uma curva de peso. O mais importante é a gente colocar essa criança na curva de peso, ela está dentro da curva de peso, ela não pode estar a mais. A alimentação em carboidrato para essa criança, e a gente tem exemplo aqui no Vamos, você trouxe até bisnaguinha integral. Eu trouxe bisnaguinha exatamente para mostrar que a gente tem carboidrato saudável para essa faixa etária. A gente pode dar assim, olha, tem pão e é pão integral. É pão saudável para essa criança. Ela vai querer sentar e vai com a mamãe, eu quero uma bisnaguinha, dá uma bisnaguinha integral aqui, claro que pode. Pode sim. O arrozinho integral. O arroz integral a gente pode fornecer. E outra coisa, eu sei que tem muita mamãe, isso porque agora eu sei, porque agora eu tenho Instagram, né? Então, assim, elas perguntam e tem muita mamãe que tem máquina de fazer pão em casa, né? É verdade. E elas me perguntam assim, mas posso fazer pão? Eu falei, claro que pode fazer pão. Põe a farinha nos pães. E eu trouxe essa opção da farinha de uva. Pra gente poder colocar no pão. Para as crianças? A gente pode colocar sim. Essas farinhas saudáveis, as farinhas saudáveis, né? As farinhas funcionais. As crianças podem comer? Podem comer sim. A gente pode colocar pouquinha quantidade, devagarzinho, introduzindo lentamente na dieta dessas crianças. A gente pode sim fazer os pãezinhos na dieta. Por quê? Porque essa criança é treinada desde cedo a esse paladar, essa quantidade de fibra. Eu sempre falo assim, claro que toda vez que eu vou introduzir uma dieta, eu sempre converso com um pediatra. Porque vão ter algumas crianças que vão ter mais dificuldade em digestão de fibra, né? Mas o mais legal é assim, a gente pode sim introduzir pequenas quantidades, uma colherzinha de chá, meia colherzinha de chá, e a gente vai treinando no iogurte, se ele não tiver intolerância à lactose. E a gente vai, né, ensinando. Adequando. Exato, é essa a ideia. Então vamos fazer o seguinte, perguntinha na tela, que o grupo das crianças é um grupo que as mamães se preocupam tanto, e eu acho que essa dica já faz com que a gente entenda que o cardápio, então, tem que ser rico em bons carboidratos. Exato. Agora, ai que foto linda, Lourdes, beijo pra você. Uma criança de 7 anos que não gosta de legumes e nem verduras, o que podemos substituir? Eu vou dar um recado, você já conta? Posso falar, Inha? Da Lourdes, que ela perguntou aí, no caso, ela falou especificamente de uma criança de 7 anos, mas vamos colocar qualquer criança, né, nessa idade infantil. O que a gente pode substituir? Porque eu fico olhando, ele não come o legume, não vai comer a verdura, não tem em outros alimentos o que tem legume e verdura. O que a gente faz, doutora Andressa? Eu tenho uma tática minha, né? Qual é? Assim, a minha tática é a introdução de um alimento por vez. Porque, assim, algum legume e verdura, normalmente eles até gostam. Geralmente eles gostam ou de tomate ou de alface. Isso aí, por experiência de consultório, eu sei que normalmente vai bem. Então, o que normalmente eu oriento, assim, pega algum alimento que eles gostam. Por exemplo, eles gostam muito de panquequinha. Então, assim, faz a panquequinha com um tomatinho. Aí, na próxima panquequinha, é um tomatinho com uma cenourinha. E aí você vai inserindo um alimento por vez. Tem que ter, de forma mais simpática. Tem que ter paciência. Mas a gente sabe que tem muitas crianças, e meu filho muitas vezes faz isso, ele pega, não mamãe, este não quer. Aí tira ainda da boca. Eu sei. Então, difícil. tem que ter paciência. Mas, de certa forma, respondendo a pergunta dela, não tem nada para substituir? Não, infelizmente não tem substituição. Tem que tentar fazer eles comerem. Vamos para o próximo tema, porque esse grupo é um grupo que vocês vão se identificar em casa. Então, crianças, ok? Vamos lá. Menopausa, as mulheres que estão na menopausa. Vamos falar de valor calórico, hábitos, hormônios, faixa etária, aqui no nosso quadro? Vamos falar sim. Vamos lá. E aí? Então, assim, o que é o mais importante, Carol? Quando a gente pensa na mulher na menopausa, e a gente vai aqui para o nosso quadro para lembrar, que é o seguinte, o que acontece na mulher na menopausa? Então, a gente está numa época, Carol,
que os nossos hormônios, eles fazem a gente ter o quê? A gente ter osteoporose. Isso naturalmente, né? É fisiológico. Naturalmente é fisiológico, porque a mulher na menopausa, ela tem uma tendência muito grande de perda de massa óssea. Tá. Então, a faixa etária, juntando com a parte hormonal, faz com que a mulher nessa época, ela tenha essa maior chance. Tá. Então, o que a gente precisa? Na dieta da mulher na menopausa, a gente precisa ter um aporte maior de cálcio e de vitamina D, mas a gente também precisa pensar o seguinte, que a gente precisa fazer com que essa mulher, ela não perca o quê? Massa muscular. Ah, então é hábitos. Hábitos, exatamente. Então aí a gente vai fazer o quê? A gente vai corrigir alguns velhos hábitos. Porque muitas vezes essas pacientes são o quê? São sedentárias. Né? Entendi. Então, a grande questão, quando a gente chega numa certa idade, é que a gente tem que começar a reprogramar algumas coisas que a gente veio fazendo ao longo da vida. E valor calórico, doutora Andressa? É verdade que com o passar dos anos a gente tem que comer cada vez menos? Sim, infelizmente é. Sim, a gente vai se escondendo. Eu jurava que ela falar, não é bem assim, não é isso. Infelizmente é. Por quê? Por conta justamente dessa perda de massa muscular, que acontece com a gente a partir dos 30, 40 anos de idade. A gente apresenta naturalmente ao longo da vida uma perda de massa muscular, Carol. E o músculo é o principal gastador de calorias do nosso organismo. Então, qual que é a grande ideia? Para evitar essa perda de massa muscular, aí eu vou te dar duas opções aqui. Vamos lá. Aqui, então, olha, a faixa etária seria mulheres na menopausa, tá, gente? Estamos falando da mulher na menopausa. Aí eu vou te dar aqui duas opções. Qual que será a opção melhor para uma mulher na menopausa, pensando que ela precisa preservar a massa muscular? Corrida, aeróbicos ou musculação? Musculação. Seria musculação ou qualquer exercício resistivo, como, por exemplo, um pilates. Então, a gente pode colocar nos hábitos dela um começo de um exercício resistivo. O que é um exercício resistivo? É aquele que a gente vai gerar resistência. Muscular, força. Então, quando a gente vai pensar numa dieta do estilo de vida para essa paciente que está na menopausa, a gente vai ter que pensar não só no valor calórico dela, que vai ter que ser adequado para a faixa etária dela, mas também que o hábito vai ter que fazer parte da atividade física para preservar a massa. Então, vamos dizer que a gente não está falando só das mulheres na menopausa, vamos abrir um pouquinho. A partir dos 30 anos, a gente pode considerar esse ciclo, esse quadro que a gente está vendo? Exceto a osteoporose. Então, a gente tira a osteoporose. Pode. A gente pode considerar sim, por conta desse declínio da perda de massa muscular. E valor calórico, doutora Andressa? O que a gente vai colocar como valor calórico para o pessoal aí de casa? Então, vamos lá. O valor calórico tem tudo a ver com o peso, né? E aí, lembra daquela formulinha que eu já expliquei há um tempo atrás aqui no VB? Sim. Vamos recapitular? Vamos recapitular, uma conta, então, vamos lá. É uma continha, eu não trouxe hoje, mas depois eu prometo que eu coloco na minha página. Sem problemas. Então, é assim, a gente calcula o valor calórico pelo peso da pessoa. Se a pessoa, isso é a grosso modo, a gente tem fórmulas para isso, mas eu trago mais para simplificar, né? Se a pessoa quer manter o peso, a gente precisa multiplicar o peso da pessoa por 30. Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos que precisa manter o peso, ela precisa ingerir, em média, 2.100 calorias por dia. Para manter 70 quilos. Se ela quiser emagrecer, 1.400 calorias por dia, porque ela precisa multiplicar esse valor por 20. Então, é mais ou menos essa conta. Claro que a gente tem umas calculadoras de taxa metabólica pra gente saber. Mas, a grosso modo, é mais ou menos isso. Uma mulher de 60 quilos que queira emagrecer. 1.200 calorias. 1.200 calorias, independente a idade. Aí com a idade, o que a gente faz? A gente pega esse cálculo, vê o quanto que ela está gastando de atividade física e aí a gente programa a dieta de acordo com a atividade física dela ou não. Mas basicamente é esse cálculo que a gente usa. Olha isso, gente. Então, uma mulher de 60 quilos que quer emagrecer, ela tem que fazer 1.200 calorias dia. Na média. E ainda lembrar que ela tem que fazer, não pode perder músculo, ela tem que corrigir velhos hábitos, que pode ser uma musculação, ou aí entraria a corrida? Ela pode... Aí o que acontece?
na faixa etária dela, se ela precisa perder peso. Por exemplo, é uma paciente de 80 quilos que precisa comer 1.600 calorias por dia. E ela não consegue porque ela ainda está no começo de dieta e eu preciso fazer com que ela perca um pouco mais de peso, eu vou pensar no meu balanço energético. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ela gastar um pouquinho mais. Certo. E aí, para fazer ela gastar um pouquinho mais, aí eu vou adicionar os exercícios aeróbicos. Corrida, aeróbicos, poderia ser natação. Perfeito. Bike. Pode ser também o quê? Andar na esteira. Com velocidade mais alta. Com velocidade. E aí o bacana de andar na esteira, Carol, é porque andar na esteira é uma atividade de impacto. E quando a gente dá impacto, o que a gente está prevenindo da mulher pós-menopausa? Osteoporose? Osteoporose. Jura? Juro. Então a mulher na menopausa que corre é excelente. Esse ajuda muito. Que bacana. Agora, deixa eu te fazer mais perguntas. Já que a gente está falando agora, a gente saiu da menopausa, estamos num grupo de mulheres de 30, 40 anos, até 50 anos antes da menopausa, tá? A parte hormonal, o que a gente encontra nessa mulher na parte hormonal? Na mulher de 30 a 40 anos? Isso. Então, a mulher de 30 a 40 anos é aquela mulher que está no momento fértil da vida dela. Certo. Só que é uma mulher que ela tem que manter a fertilidade, ela não pode ter um excesso de ganho de peso, porque esse excesso de peso, ele pode desregular o ciclo menstrual dela. Qual é o principal problema das mulheres férteis de 30 a 40 anos? Meninas que estão em casa. Ovário policístico. Que tem relação com obesidade. Que tem relação com obesidade, mas mais lá no fundo tem relação com resistência insulínica. Nem sempre as meninas que estão acima do peso, elas vão ter ovário policístico e nem sempre as magras, elas não vão ter ovário policístico ou vão ter. O que a gente vai ter, na verdade, é a resistência insulínica agindo, levando ao ovário policístico. Entendi. Então, esse é o principal dessa faixa etária. Perfeito. Que as meninas precisam estar atentas e, mais do que isso, também colocar hábitos saudáveis e atividade física para diminuir essa resistência insulínica. Perfeito. Matamos. Mulherada, já que a gente está falando de hormônio, valor calórico, faixa etária e hábitos saudáveis, o negócio, doutora Andressa, é andar na linha. E olha doutora Andressa é sincera. Vamos lá, pra gente encerrar. Só mais um pouquinho mais aqui. Gente, horário de sono. É muito importante a gente regular o horário de sono. Só pra gente fechar a nossa pauta, você falou no começo. As pessoas andam cronicamente cansadas, Carol. Horários diferentes de sono durante a semana, horários maiores no final de semana, mais curtos durante a semana, fazem com que o nosso organismo bagunce a liberação dos nossos hormônios. Então, gente, regulem bem os nossos horários de sono. Então, ok? Tem que... Além de tudo, olha lá, vocês viram que os hábitos, a gente queria, essa era a nossa intenção. Era exatamente o valor calórico, ok, a gente vai fazer um cálculo, a faixa etária, a nossa vida vai pra, né, a gente vai cada ano que passa, ficarmos mais velhos. Os hormônios vão mudar, agora os hábitos é pro resto da vida, né, doutora Andressa? Exatamente. Só posso te agradecer. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Sempre adoramos você. Quer seguir doutora Andressa? Vai lá no Insta, @Endocrinologia em Dia, ou pelo Face, Endocrinologia em Dia, a página, pra você acompanhar o trabalho de doutora Andressa Heimcher fazendo o maior sucesso sempre. Olha lá, que linda. Obrigada pelo carinho, gente. A gente volta amanhã com muito mais Você Bonita. Um beijo, 12:30, tô te esperando. Fique com mulheres. Então, Fique por dentro dos fuxicos dos famosos com Esther Rocha no Todo Seu. Hoje, 10:30 da noite. Assista agora Mulheres e logo após, Gazeta News.